Fala galera, eu voltei depois de 2 semanas, finalmente o capítulo de One Piece voltou, vou trazer aqui as minhas opiniões sobre esse capítulo e ele tá muito bom, ele trouxe diversas características do Loki e até a resposta sobre o Loki ser ou não ser um vilão. Depois desse capítulo aqui, eu tive a certeza de que ele é ou não é. Você tem que assistir o vídeo para saber qual é a resposta. Além de que uma mentira do Sop vai se realizar aqui em Elbaf, e a gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E antes do vídeo começar, comentem aqui embaixo outro mangá que vocês gostariam que eu trouxesse reviews ou spoiler aqui no canal. Eu tenho em mente alguns, Hunter x Hunter, Sakamoto Days e vários outros, e eu também já fiz uma enquete aqui em uma live, mas eu quero saber da rapaziada que assiste os vídeos. Comentem aqui embaixo qual mangá vocês querem que eu traga além de One Piece. E a gente já vai pro início do capítulo com o Luffy muito, absurdamente entusiasmado que eles finalmente estão em Elbaf. Ele teve a certeza que eles estão em Elbaf, que ele começa a falar doidado: meu Deus, estou em Elbaf, o que o Sop vai achar? Tudo aqui é gigante. Não deixa o homem falar, não deixa o Deus do Sol falar. E essa ação do Luffy deixa ele tão pistola que logo de início ele já manda um grito absurdo que chama a atenção de todas as criaturas e espanta elas, na verdade, porque ele ficou pistola que aquela simples criaturinha ali à sua frente não lhe deixa falar, não deixa um rei falar. Mas quando o Luffy finalmente dá atenção às suas palavras, algumas das características do Loki são introduzidas na obra. E a primeira delas, ou a segunda no caso, porque a primeira é a impaciência, ele já mostrou que é impaciente, e a segunda é a sua recompensa, porque o Oda revela qual a recompensa do Loki. A recompensa dele é de 2 bilhões e 600 milhões de beris. O interessante é que essa recompensa ela não foi dada agora, ela não é atualizada, ela foi dada 6 anos atrás, como a gente vai ver um pouco mais pra frente ou nas próximas imagens. O que significa que o Loki tem essa recompensa de 2 bi, quando 2 bi era muita coisa, fazia muita diferença. Porque atualmente qualquer comandante de Yonkou tem na casa do bilhão, na casa dos 2 bilhões. Até Yonkous tem isso, ou tiveram no caso. Mas isso há 6 anos atrás é um absurdo. O próprio Barba Negra tinha uma recompensa na casa dos 2 bi depois do time skip, quando ele já apareceu como Yonkou. E essa recompensa do Loki foi dada há 6 anos atrás. Qual seria a recompensa atualizada dele para o presente, se ele se libertar dessas correntes? Vocês imaginam algo na casa de 4 bi? Não sei. É só quando o Luffy finalmente para ouvir o Loki e a sua história que aparentemente eles se tornaram amigos. O Luffy já dá uma deitada ali na perna dele, eles começam a conversar de boas e o Loki começa a falar algumas coisas interessantes. Ele diz que está preso ali há 6 anos atrás. Ele diz desde 6 anos, ou faz 6 anos no caso que ele está preso. Outra característica que ele também nos mostra, ou que nos dá, é que ele é o cara mais poderoso de Elbaf, e isso já tinha sido dito no capítulo anterior, quando foi dito que todos os gigantes de Elbaf se reuniram para parar o Loki. Então essa já é outra característica do Loki, e ele nos dá uma resposta interessante sobre a árvore que a gente pensava ser a Yggdrasil. Ele fala que essa árvore que ele está amarrado com correntes de Kairoseki e que é a base de todo esse reino, é a árvore Adam, a mesma árvore que o Frank comprou madeira para fazer o tal Sand-Sunny e que o Oro Jackson também é feito. Então o Oda não vai chamar essa árvore de Yggdrasil, só que o Oda já introduziu a Yggdrasil em One Piece. Aquela árvore que está dentro do diorama daquele gigante do início do arco, foi chamada de Yggdrasil. Mas essa árvore gigantesca é a árvore Adam? Foi isso que eu interpretei. Será que realmente é isso? Ou ele está preso em uma outra árvore? Eu não entendi bem, mas acredito que toda essa árvore que é a base do reino de Elbaf, ela se chama árvore Tesouro Adam. Árvore Tesouro Adam. Foi o que ele falou. Mas uma das características do Loki é ser muito confiante. Porque ele fala que se o Luffy libertar ele dessas correntes,
ele vai derrotar ou destruir qualquer tripulação pirata que o Luffy pedir, ou que o Luffy queira. Então ele é muito confiante, confia muito na sua força. Eu só queria saber o que ele faria se o Luffy dissesse, derrota ali a tripulação do Shanks, derrota ali a tripulação do Barba Negra. Inclusive o Shanks já deu uma visitinha ao Loki, a gente vai ver um pouco mais pra frente aí. Será o que é que o Shanks queria com ele? Mas isso mostra a confiança absurda que o Loki tem na sua própria força. Um outro detalhe que muita gente percebeu ou que não passou despercebido foi essa arma do Loki aqui atrás, que tem um formato bem peculiar. Esse martelo gigantesco aqui, ele nos lembra um martelo da mitologia nórdica, o Mjolnir. Será que esse martelo que o Loki tem nas costas é realmente o Mjolnir, ou vai representar o que é o Mjolnir, só que no mundo de One Piece? E ainda vou além. Será que essa arma é considerada uma de mais alto grau em One Piece? Que nem a Obizento do Barba Branca, que nem a Griffon do Roger, ou então que nem a Yoru do Mihawk? Será que essa é uma das armas de mais alto grau em One Piece? Além de que esse martelo ter aparecido agora e o Loki se declarar como Deus do Sol, me faz pensar em uma mentira do Usopp. Muitas delas não aconteceram ainda e não acontecem só com o Usopp. Ele já contou sobre ter atracado em uma ilha e depois descobriu que era cocô de um peixe gigante, só que isso não aconteceu com o Usopp, aconteceu com Dory e Brog, mas aconteceu. E o Usopp já mentiu 2 vezes sobre levantar um martelo absurdo de 5 e 10 toneladas, se eu não estiver enganado. Então, será que existe a possibilidade dessa mentira do Usopp acontecer agora em Elbaf, ele levantando esse martelo gigantesco? Será? Adoraria que essa mentira acontecesse. Aqui o Loki começa a falar que esse local em que eles estão é considerado o submundo, o local onde os prisioneiros são jogados para serem esquecidos e que ninguém gostaria de chegar ali perto, é um local de execução. E aí ele fala sobre diversas criaturas absurdas que vivem ali e que em cada montanha existe, ou em cada montanha tem um mestre. E esses mestres são esses monstrões que apareceram aí em frente ao Luffy. E esses monstros são absurdos. Aqui também nos é revelado uma outra característica do Loki, ou ele nos conta isso ele mesmo. Ele diz que todos esses monstros são amigos dele desde que ele era criança. E essa é mais uma das características que me faz pensar no Loki não ser o vilão, como está sendo dito desde o começo desse arco. Que ele é o príncipe amaldiçoado, que ele matou seu pai para roubar uma Akuma no Mi. Porque em One Piece, criaturas irracionais, elas tendem a se aproximar de pessoas que elas acreditam ou aceitam como boas e se afastar ou ter raiva de pessoas que elas acreditam serem ruins, de espírito ruim. E se essas criaturas gostam do Loki, desde que ele era uma criança, e estão com ele desde que ele era uma criança, me faz pensar que o Loki é só uma vítima em relação a tudo que está acontecendo em Elbaf, e a gente vai descobrir ao longo desse arco. Não só essas criaturas, como pessoas normais acabaram se tornando subordinados do Loki. E a gente pensa que essas pessoas aí morrem de medo do Loki, quando na verdade não. Elas consideram ele como seu capitão, acreditam nele como seu capitão, como qualquer outra tripulação. Mesmo Loki sendo um gigante e tendo sido considerado um demônio em Elbaf. Essa parte aqui é interessante porque o Oda já trabalhou algo parecido com isso em vários momentos da história. Um que a gente pode pegar aqui é o caso do Oden. Quando o Oden era uma criança, ele era o demônio encarnado. A gente conta quantas vezes ele quase destruiu, né, a capital de Wano, mesmo que sem querer. Quantas vezes ele já não atacou, bateu, espancou, roubou mulheres, fez um harém, pegou todas as mulheres da capital pra si, elas escolheram ficar com ele, e depois que os maridos foram atrás, ele espancou todo mundo também, pra no final, o Orochi tomar o poder do país de Wano e declarar o Oden como uma pessoa do mal, como um vilão, aquele que deveria ser executado.
Então o Oda já ter trabalhado com isso me faz pensar que ele tá trazendo essa temática de volta pro Loki. E essas criaturas ainda gostarem do Loki, mesmo ele sendo dito que ele é um monstro, um vilão, na verdade comprova o contrário, que ele não é. E uma outra passagem também de One Piece que a gente não pode esquecer é que essa frase aqui do Doflamingo sobre a justiça sempre prevalecer, ou a justiça sempre prevalecerá. Porque a justiça é aquele poder que vence a batalha. No final, aquele poder que venceu é que vai determinar o que é certo e o que é errado. Se tiver alguém por trás da morte do pai do Loki que culpou ele, esse cara tomou o poder e declarou Loki como culpado. Então eu acho que é algo parecido, ou algo parecido com isso vai acontecer aqui nesse arco de Elbaf. A não ser que o Oda traga outros elementos, eu não vou deixar de acreditar que o Loki é inocente. Ainda mais por essa cena aqui, que as mesmas criaturas que foram atraídas pelo Loki, são amigas dele desde o começo, também foram atraídas pelo Luffy nesse momento aqui. A gente pode pensar que o Luffy utilizou de Haki do Rei, no caso, mas não tem elementos visuais que comprovem que o Luffy utilizou efetivamente o Haki do Rei para dominar essas criaturas. E a gente nem vê elas com medo em nenhum momento para depois considerarem o Luffy como superior. Na verdade, desde o começo, que é essa cena aqui, elas já gostaram do Luffy de cara. Então, o Haki do Rei ele não é só um poder efetivo, mas a gente poderia dizer que, se fosse um jogo, é como uma passiva, que sempre está ativo. E aquelas pessoas que são boas, elas conseguem atrair outras criaturas ou ajuda para si. Como a gente viu o Luffy na Guerra de Marineford atraindo diversas pessoas para ajudar ele por causa das suas ações e por causa do seu Haki também. Isso é tão impactante que deixa ali os subordinados humanos do Loki impactados e o próprio Loki. Ele não pode acreditar que aquelas criaturas ferozes que seguem só ele ou gostam dele passaram a gostar de um ser humaninho daquele tamanho do nada, de uma hora para outra. Por tudo isso, eu acredito que o Loki não seja um vilão, a não ser que o Oda realmente coloque e escreva: o Loki é um vilão, o Loki vai matar o Chapéu de Palha se ele tiver a oportunidade. Eu não vou acreditar ou não vou pensar no Loki como um vilão. Após isso, é dito que o Shanks foi até o encontro do Loki aí no submundo. A gente pode se questionar o porquê o Shanks foi ali. Será que foi recrutar o Loki? Ou será que o Loki já fez parte da tripulação do Shanks e por isso ele tem aquela recompensa de 2 bilhões e 600 milhões? E aí ele acabou sendo preso depois que voltou para Elbaf, assim como o Oden seria preso por ter cometido o crime de sair do país de Wano e depois voltar. E aí o Shanks foi encontrar ele, só que aqui o Loki cometeu um erro bastante grande, que foi insultar o Shanks. Pra que ele foi fazer isso? Ele insultou o Shanks e quase levou uma bordoada absurda do Luffy no Gear Force. O Luffy, atualmente, ele consegue usar o Gear Force parcialmente, mas quando ele quer lutar a sério, ele vai entrar no Gear Force completo, e foi o que aconteceu aqui. E aqui nos mostra outra das características do Loki: velocidade e Haki da observação, porque ele não só foi capaz de perceber o ataque do Luffy, quanto teve velocidade o suficiente para se esquivar. Então ele já está fazendo jus ao que ele disse no começo do capítulo, de ser o gigante mais forte que existe, porque ele realmente foi rápido aqui, porque o Luffy foi na força do ódio. Se pega, ele teria tomado um dano. Após isso ele até reclama: pô, mas eu tô acorrentado aqui, tu vai me atacar? Se tu não quer que ninguém te ataque, tu não vai provocar outra pessoa que tu não conhece. Foi exatamente isso que o Luffy disse pra ele. E após isso, o Oda nos dá uma deixa de que vai acontecer a batalha de Luffy contra Loki. E vai ser uma batalha de titãs, uma batalha de gigantes, porque o Luffy consegue se tornar gigante. Porque o Loki declara que a primeira coisa que ele vai fazer depois que se libertar dessas correntes é acabar com o Luffy. Matar o Luffy, no caso. Esse é o pensamento dele. Mas o que o Luffy mais quer saber é sobre o Shanks. Ele tá ali? O que ele foi fazer ali? Onde é que eu posso encontrar o Shanks? Mas o Loki ele não vai dar essa informação de mão beijada. O que
vai fazer o Luffy voltar ou ir até a parte de cima de Elbaf, até o reino verdadeiro de Elbaf, pegar a chave e libertar o Lock. Acredito que até a metade desse arco aqui o Luffy já tenha libertado o Lock, e aí foi dito que vai começar o fim do mundo quando esse cara for liberto. E aí vai ser uma batalha colossal, de gigantes proporções. Para fechar esse capítulo, nós temos a parte final, que ela é bem interessante. Os gigantes correndo atrás do gigante que capturou o Chapéu de Palhas, e o Zoro dizendo que vai derrotar todo mundo, só que o Usopp não deixa. Engraçado que eles estão carregando aqui o Sunny como se ele não fosse nada. Para os gigantes ele realmente não é. Essa parte aqui foi muito engraçada. Além de que mostrou o Harujin. Ele voltou, ele vai participar, vai ser peça importante desse arco. E pode ser que o Luffy tenha que ajudar ele contra o Lock. Ou ele ajude o Luffy contra o Lock numa possível batalha. Já que foi dito que o Harujin e o Lock são irmãos. Eles são filhos do rei. Agora eu não sei se o rei saiu passando a gemba em todas as mulheres de Elbaf e todos os filhos são dele, ou se só esses dois que são. O Harujin e o Lock são filhos verdadeiros do antigo rei de Elbaf. Uma outra parte interessante que também nos é dita é sobre o bando do Harujin, que a gente sabia sobre esses principais, mas não sabia que eles eram os únicos. Eu imaginei, quando eles apareceram, que eles eram os principais, e aí o Oda só desenhou eles. Mas é dito que eles são os únicos membros dos Novos Piratas Gigantes. Uma tripulação formada só por 5 membros, o que vai contra a tripulação do Dory Brogg, que tem números gigantes, a gente viu na batalha de Egghead. E aí uma parte bem impactante desse capítulo que é até polêmica. A Robin muda o seu visual e volta o seu corte de cabelo para o pré-time skip. Eu tenho opiniões adversas em relação a isso. A primeira delas, a primeira coisa que eu posso dizer é que a Robin fica bonita de qualquer jeito, então ela tá linda aqui. Só que eu acho que esse corte de cabelo, ele meio que tira a característica adulta dela. Faz ela voltar ou retroceder, pelo menos na minha cabeça no caso. É como se ela não tivesse evoluído no time skip. É como se ela tivesse voltado a ser aquela Robin antiga. Então eu gostava mais dela na versão adulta. Não que eu tô dizendo que ela esteja feia, não é isso. Ela tá muito bonita. Só que essa forma que ela tá agora, ela parece muito uma princesinha, muito uma coitadinha. E a Robin sempre foi um mulherão, que resolveu todas as suas situações. E aí com essa franjinha aqui, esse corte de cabelo voltando ao passado, me faz pensar que ela retrocedeu. Mas é uma escolha do Oda. Só que o problema é que ela fez isso para reencontrar o Saulo, porque o Saulo reconheceria ela com esse corte de cabelo, só que aparentemente o Saulo vai de F antes da Robin encontrar com ele. Isso aí é muita mancada do Oda. Para no final os Mugiwaras e o bando dos gigantes chegarem em Elbaf e terem um vislumbre dessa magnífica ou absurda ilha com árvore gigantesca, que é a árvore Adam, que foi dito que é a árvore Adam e não a Yggdrasil. Mas eu quero saber de vocês as suas opiniões em relação a esse capítulo e a tudo que eu falei aqui. Não esqueçam de comentar aqui embaixo quais outros mangás vocês querem que eu traga spoiler e até review, que eu posso estar trazendo nessa semana ou na próxima semana, no caso. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo, vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vai estar aparecendo os últimos 2 vídeos aqui do canal. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!